Existe um paradoxo no coração da estepe mongol. Um dos povos mais temidos da história humana, guerreiros que conquistaram o maior império contínuo já visto na Terra, viveu por séculos em uma das regiões mais inóspitas do planeta. Invernos que chegam a 40 graus negativos, ventos que cortam como lâminas, uma planície plana e aberta que não oferece abrigo natural de nenhum tipo. E talvez o detalhe mais desconcertante de todos, quase nenhuma árvore. A estepe mongol não é um deserto de areia, é um deserto de grama. Milhões de quilômetros quadrados de planície aberta, varrida por ventos que chegam da Sibéria sem nenhuma barreira natural para freá-los. No inverno, essa planície se transforma em algo que os próprios mongóis chamam de dzud, uma combinação de frio extremo, vento constante e neve dura que enterra a vegetação sob camadas de gelo. Um ambiente que mataria a maioria dos seres humanos modernos em questão de dias, mesmo com equipamento adequado. Se você chegou até aqui, provavelmente já se perguntou como isso era possível. Este canal existe para recuperar exatamente esse tipo de conhecimento, o que povos antigos sabiam e que a modernidade decidiu esquecer. Se esse tema ressoa em você, considere se inscrever. O que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga calor, abrigo e sobrevivência. Porque a resposta dos mongóis para o frio não foi encontrar mais lenha. Foi algo muito mais inteligente do que isso. O senso comum tem uma imagem clara do nômade das estepes. Um homem rude, resistente por natureza, endurecido pelo clima desde o nascimento. Alguém que simplesmente aguentava o frio porque não tinha outra escolha. Que dormia sob peles grossas, acendia fogueiras quando podia e sobrevivia à base de pura brutalidade física. Essa imagem é bonita e está quase completamente errada. Os mongóis não sobreviviam ao inverno da estepe porque eram mais resistentes. Sobreviviam porque haviam construído ao longo de gerações um dos sistemas de gestão térmica mais sofisticados já desenvolvidos por seres humanos sem tecnologia industrial. Cada elemento do seu modo de vida, a moradia, a alimentação, o vestuário, o manejo dos animais, até a disposição do acampamento, funcionava como parte de uma engrenagem única. Retirar qualquer peça desse sistema e o todo começava a desmoronar. O que diferenciava os mongóis não era a tolerância ao frio, era a recusa em tratar o frio como um inimigo a ser enfrentado. Para eles, o inverno era um sistema. E a resposta para um sistema não é força bruta, é contra-sistema. Comece pela estrutura que todo mundo conhece pelo nome errado. O Ocidente aprendeu a chamá-la de yurt. Os mongóis a chamam de ger. E a diferença não é apenas linguística, é conceitual. A palavra ger em mongol significa simplesmente lar. Não é uma tenda. Não é um abrigo temporário. É uma habitação completa, projetada com uma precisão de engenharia que levou séculos para ser refinada. A estrutura interna do ger é circular. Isso não é uma escolha estética. É uma decisão de física aplicada. Em uma estrutura circular, não existem cantos onde o ar frio pode se acumular e criar bolsões de temperatura. O ar aquecido circula de maneira uniforme ao longo de toda a superfície interna, sem interrupção. Uma estrutura retangular, por comparação, perde calor nos cantos em uma taxa significativamente maior. As paredes são feitas de painéis de madeira entrelaçada, chamados cana, que se expandem e contraem como um acordeão. Por fora, camadas de feltro prensado. O feltro não é um material qualquer. É o resultado de um processo de compressão de lã de ovelha que cria uma estrutura densa, com milhões de bolsões de ar aprisionados dentro de cada centímetro quadrado. Esses bolsões são o isolamento.
O Ger não retém calor apesar do feltro. Retém calor por causa do feltro. No inverno mais severo, múltiplas camadas eram adicionadas. Uma família sabia exatamente quantas camadas de feltro precisava para aquela altitude, aquele vento, aquela semana do ano. Esse conhecimento não estava escrito em nenhum livro. Estava na memória das mulheres, que eram as responsáveis pela montagem e desmontagem do Ger, e, portanto, pelo controle térmico do lar. Havia também uma inteligência coletiva na disposição dos acampamentos. Famílias não se instalavam aleatoriamente na estepe. Os Gers eram posicionados com a entrada sempre voltada para o sul, para capturar o máximo de calor solar durante as poucas horas de luz do dia de inverno. Grupos de Gers eram dispostos em formação que usava as próprias estruturas como barreiras contra o vento dominante do norte. O acampamento inteiro funcionava como uma única unidade de sobrevivência, onde cada Ger protegia os vizinhos e era protegido por eles. Mas o Ger, por mais sofisticado que fosse, precisava de uma fonte de calor central. E é aqui que o paradoxo da estepe sem árvores se resolve de uma maneira que a maioria das pessoas nunca consideraria. O combustível dos mongóis era o argal, esterco de animal seco ao sol. Especificamente, esterco de cavalo, de bovino e de camelo, coletado, prensado manualmente e deixado ao sol durante o verão para perder toda a umidade. O resultado era um combustível de queima lenta, de temperatura moderada e de fumaça reduzida. Não produzia as chamas altas e dramáticas de uma fogueira de lenha. Produzia brasas duradouras, estáveis, que mantinham a temperatura interna do Ger de maneira muito mais eficiente do que um fogo vivo. Existe uma lógica profunda nessa escolha. Um fogo alto de lenha esquenta rapidamente e esfria rapidamente. Exige atenção constante. Produz grandes variações de temperatura que forçam o corpo a trabalhar para se readaptar continuamente. Uma brasa de argal, por outro lado, libera calor de maneira constante e gradual. Mantém o Ger em uma temperatura estável por horas, com um mínimo de combustível. E esse combustível era produzido pelos próprios animais que a família criava. Era, em essência, um recurso renovável gerado pelo próprio modo de vida nômade. Os mongóis não dependiam de florestas, dependiam dos seus rebanhos, e os rebanhos eram a base de tudo. A coleta do argal era uma tarefa cotidiana, distribuída entre os membros da família ao longo do verão e do outono. Cada peça coletada era uma reserva de calor para o inverno. Uma família que negligenciava essa coleta durante os meses quentes pagava o preço com frio nos meses congelados. A disciplina de inverno começava no verão. Esse princípio, preparar no calor o que você vai precisar no frio, era uma das leis não escritas mais fundamentais da vida na estepe. O fogo ficava no centro do Ger, sob uma abertura circular no teto chamada tono. Essa abertura servia a dois propósitos simultâneos. Primeiro, eliminava a fumaça. Segundo, e mais importante, funcionava como um regulador térmico passivo. Ao abrir ou fechar parcialmente o tono com um painel de feltro, era possível controlar a pressão interna do Ger e, consequentemente, a circulação do ar quente. Não era um buraco no teto, era uma válvula. Uma família experiente sabia exatamente em qual ângulo posicionar o painel do toono conforme a direção do vento lá fora. Essa habilidade era ensinada desde a infância, observada e praticada até se tornar instintiva. A criança mongol aprendia a ler o vento não através de um livro, mas através das consequências imediatas dentro de casa. O frio que entrava quando o ângulo estava errado, o calor que se estabilizava quando estava certo. O toono tinha ainda uma dimensão simbólica que reforçava sua centralidade prática. Era pelo toono que a fumaça das orações subia ao céu.
Era pela luz que entrava pelo tono que o tempo era medido dentro do ger. A abertura no teto não era apenas funcional, era o eixo em torno do qual a vida interior da família girava. Sacralizar o que é essencial é uma forma de garantir que ele seja respeitado e preservado. Os mongóis entenderam isso de uma maneira que a modernidade esqueceu completamente. A alimentação completava o sistema. Em invernos extremos, os mongóis reduziam significativamente o consumo de vegetais e aumentavam drasticamente a ingestão de gordura animal. Isso não era uma preferência cultural aleatória. Era termodinâmica aplicada ao corpo humano. A digestão de gordura gera muito mais calor interno do que a digestão de carboidratos ou proteínas magras. O corpo literalmente aquece por dentro ao metabolizar gordura de carneiro, de cavalo, de bovino. Para um nômade exposto a temperaturas de 40 graus negativos, essa produção de calor interno não era um detalhe nutricional, era uma questão de vida ou morte. O sutei tsai, o chá com leite e sal que ainda é consumido na Mongólia hoje, era a bebida central do inverno. O leite fornecia gordura. O sal regulava a hidratação em um ambiente de frio seco extremo, onde a desidratação é tão perigosa quanto em um deserto quente. A gordura animal era frequentemente adicionada diretamente ao chá. O que parece exótico para um paladar ocidental era, na prática, uma bebida de sobrevivência cuidadosamente formulada pela experiência de gerações. Havia também o arul, queijo seco de leite de égua ou vaca, cortado em pequenos blocos e deixado ao sol do verão até endurecer completamente. O arul era o alimento de reserva por excelência. Leve, compacto, de longuíssima durabilidade sem refrigeração, rico em gordura e proteína. Uma família com estoque suficiente de arul podia atravessar semanas de tempestade sem precisar sair do ger para caçar ou abater animais. A neve do lado de fora, o calor e a comida do lado de dentro. O arul era a ponte entre os dois mundos. O vestuário seguia a mesma lógica de sistema integrado. A del, o traje tradicional mongol, é, a olho nu, uma espécie de hobby longo, mas a sua construção resolve vários problemas ao mesmo tempo. O corte é propositalmente largo na região do torso, criando uma câmara de ar aquecida pelo próprio corpo entre o tecido e a pele. A manga é longa além dos dedos, funcionando como uma luva integrada quando necessário. A dobra frontal, fechada por uma faixa larga, cria uma segunda camada de isolamento sobre o abdômen, onde os órgãos vitais mais sensíveis ao frio estão localizados. Por baixo da del, camadas de lã prensada. Por cima, em dias de vento severo, uma capa de pele curtida com pelo voltado para dentro, criando uma superfície externa que o vento não conseguia penetrar e uma superfície interna que retinha o calor corporal. As botas mongolas, chamadas gutal, tinham sola levemente curvada para cima nas pontas, o que parece decorativo, mas tem uma função precisa. Ao caminhar na neve, a ponta curvada evita que a bota afunde completamente, reduzindo o contato com a superfície congelada e diminuindo a perda de calor pelo contato direto com o solo. Dentro das botas, múltiplas camadas de feltro moldado ao formato do pé, sem costuras na sola para eliminar pontos de entrada de frio. O sistema de vestuário mongol foi estudado por pesquisadores militares modernos durante o século XX, quando exércitos ocidentais precisavam operar em climas similares. O que encontraram foi que a solução ancestral, camadas de materiais naturais com diferentes propriedades térmicas, era, em muitos aspectos, superior às alternativas sintéticas disponíveis na época. Há algo que a modernidade não consegue facilmente reproduzir nesse sistema. Não é a tecnologia, é o conhecimento incorporado.
Cada peça do sistema mongol de sobrevivência dependia de um conhecimento que não existia em formato de instrução. Existia em forma de hábito, de ritual, de observação cotidiana passada de mãe para filha, de pai para filho. A mulher que sabia em quantas camadas de feltro envolver o ger naquela semana. O homem que sabia pelo cheiro do vento se o frio ia piorar à noite. A criança que aprendia a posição do turno sem que ninguém precisasse explicar o porquê, apenas observando as consequências. Esse tipo de conhecimento não sobrevive à ruptura de gerações. Quando a urbanização chegou à Mongólia, no século XX, e parte da população nômade foi assentada em cidades, esse conhecimento começou a se perder. Não porque as pessoas fossem menos inteligentes, mas porque o ambiente que o tornava necessário havia desaparecido. E sem a necessidade, o conhecimento não é praticado. E o que não é praticado é esquecido. Existe um termo para isso em biologia: atrofia por desuso. Um músculo que não é exercitado perde massa. Uma habilidade que não é praticada perde precisão. Uma cultura que não enfrenta o problema para o qual desenvolveu soluções perde, junto com o problema, as soluções. E quando o problema volta, e os problemas sempre voltam, a cultura se vê despreparada para algo que seus antepassados resolviam com os olhos fechados. A modernidade não nos tornou mais resistentes, nos tornou mais dependentes de sistemas que outras pessoas controlam. A geração que sabe ligar o aquecedor elétrico não sabe mais posicionar o torno. A geração que compra comida embalada não sabe mais fazer aru. A geração que usa casaco sintético não sabe mais curtir pele. Nós ganhamos conveniência e cedemos algo muito mais antigo em troca. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, se a ideia de recuperar o que foi esquecido ressoa, este canal vai continuar trazendo exatamente isso. Cada vídeo é uma peça desse conhecimento que a modernidade não valorizou o suficiente para preservar. E talvez a pergunta mais honesta que possamos fazer ao olhar para os mongóis da estepe não seja como eles sobreviveriam hoje. A pergunta mais honesta é outra. Se tudo que depende de eletricidade parasse de funcionar amanhã, o aquecimento, a geladeira, o supermercado, quantas gerações de conhecimento nós teríamos à nossa disposição para substituir o que perdemos? Os mongóis tinham milênios. Nós temos quanto?